uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros, para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Campeonato é só a Copa América, os campeonatos nacionais e intercontinentais, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo parado por causa da Copa América. Times tiveram folga, já estão voltando, treinamento intensivo, todos dizendo que após a parada o time vai voltar muito melhor. Espera-se então que a grande maioria dos jogos termine em empate, porque se todo mundo vai melhorar nessa parada, vai ser complicado ter algum vencedor. É óbvio que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai ter times que realmente vão melhorar, mas tem outros que vão piorar. Tem outros que não vão mudar absolutamente nada, vão continuar do jeito que estavam. Porque essa parada é boa. Lógico que é boa, para o cara treinar mais preparo físico, mas tem times que, tecnicamente, vão continuar fracos. Tem times que, tecnicamente, podem até ficar mais fortes. Mas se algum time mudar muito nessa parada, vai estar começando do zero. Então, é lógico que os 20 times queriam uma parada, mas é óbvio que não serão os 20 times que vão melhorar. Queria eu que os 20 times melhorassem, que o nível do campeonato seria muito bom. Como vocês sabem, o Resenha com Magalhães não está fazendo vídeos sobre a Copa América, até poderia fazer alguns vídeos, mas não sobre o jogo em si, sobre algum acontecimento, tipo o jogo do Brasil contra o Peru, que o Brasil ganhou de 5-0. Poderia fazer um vídeo sobre o que? Existe vida sem Neymar. Existe seleção sem Neymar. Fez um espetáculo, eu não vi isso tudo. Tá? Fez um jogo muito bom, mas eu não vi isso tudo do jeito que estão falando. Para mim, falta muita coisa ali. Até porque os 2 gols, até o Brasil fazer 2 gols, o Brasil não tinha feito jogada nenhuma. Saiu um gol de escanteio e outro uma falha do goleiro. A partir daí não. Já estava 2-0, aí ficou mais fácil. Mas até o Brasil fazer o primeiro gol, quem estava apertando era a seleção do Peru. Mas eu não estou aqui para comentar o jogo da seleção. Aqui a gente vai fazer uma análise do que aconteceu no Campeonato Brasileiro nessas 9 rodadas e uma perspectiva para julho do seu time. E antes de falar sobre o seu time em si, venho dar minhas condolências aqui à família do jogador Thales, que jogou no Vasco. Era um cara que, no início, para mim, ele tinha tudo para ser um dos grandes centroavantes do Brasil. Lembrava muito o Adriano, força física, altura, mas infelizmente se deixou levar por algumas condições, de repente a cabeça não teve o apoio legal, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente dá as condolências à família do Thales pela morte do ex-jogador do Vasco, que estava na Ponte Preta. Mais um acidente de trânsito, aonde o povo brasileiro no trânsito é um dos mais mal educados que eu conheço. Aqui onde eu moro, em Rio das Ostras, aqui o pessoal é ruim de roda e mal educado. Aqui é ruim de roda e mal educado. Muito mal educado. É por isso que eu dificilmente estou saindo de carro. Eu estou indo a pé ou de bicicleta. E mesmo assim eu fico recabeado, porque é complicado. Muito complicado. Então, minhas sinceras condolências aí à família do jogador Thales. Então vamos lá. Vamos falar das 9 primeiras rodadas do Brasileirão e a perspectiva para julho. Agora vamos falar do Atlético Paranaense, do Furacão. Então, meu amigo torcedor do Atlético, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Bom, o Atlético Paranaense, nas 9 primeiras rodadas, terminou em 12º lugar. Fraco, desempenho fraco. Aí,
Meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu já disse aqui e vou falar de novo. Para mim, o time do Atlético Paranaense, por toda a sua estrutura, é o que mais se assemelha ao futebol europeu. É o que tem mais condições de praticar o que dizem ser o melhor futebol, que é o futebol europeu, um futebol de intensidade muito alta, de procura por espaço. Então, para mim, o Atlético Paranaense é o time que mais se assemelha, ou que pode se assemelhar ao futebol europeu. Não é que eu morra de amores, mas o futebol europeu hoje, inegavelmente, pratica um futebol melhor do que o nosso. Não estou falando tecnicamente, eu estou falando taticamente por uma composição de entrega do jogador. Fica um futebol um pouquinho mais feio, porque acaba sendo muito tático e falta um pouco de técnica. Mas, ainda falando de Atlético Paranaense, que é do Brasil. Então, colocando a tática junto com a técnica, pode-se fazer um futebol muito vistoso. Só que a torcida em geral, todas as torcidas, não é só do Furacão, infelizmente, muitos dos torcedores sempre colocam desculpa para alguma deficiência do seu time. Seu time perde. Aconteceram várias coisas para fazer isso. Porque se não tivesse acontecido, eu tinha ganho. O time joga mal? Jogou mal por causa disso. Ou quando joga mal, não admite que joga mal. Isso é de todos os torcedores. Eu não sou obrigado a ficar falando coisas boas só para agradar. Eu falo o que eu vejo. Então vamos lá. Eu vou falar o que eu vejo. 12º lugar com 10 pontos. Foram disputados 27 pontos. O Atlético Paranaense faz 10. Tá bom? Você, meu amigo torcedor do Atlético, tá bom? Aí eu já vou me antecipar. Aí você vai falar, mas Magalhães, o Atlético fez muitas partidas. Não foi só do Campeonato Brasileiro. Foram outros campeonatos. Teve a Recopa, Libertadores, Copa do Brasil. Teve um monte aí de situação aí, teve um monte de jogo. Por isso tá assim no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Isso aí tudo eu entendo. Mas o Palmeiras também está disputando os mesmos campeonatos. Só não disputou a Recopa, que foram 2 jogos a menos. Mas o Palmeiras está disputando os mesmos campeonatos. Tá lá em cima. O Flamengo, aos trancos e barrancos, que é o time que o Atlético Paranaense vai pegar na Copa do Brasil, a mesma coisa. Tá lá em cima. O Santos não. Mas o Santos até que disputou a Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado. Mas vamos lá. O Internacional, que está lá em cima, Atlético Mineiro, que está lá em cima. Ou seja, estão todos disputando os 3 campeonatos. Qual é a diferença? Por que o Atlético está lá embaixo e eles estão lá em cima? Então esse papo de falar, porque está disputando 3, eu tive que poupar, não é justificativa. Para mim, quando você diz, não, o meu time está no Campeonato Brasileiro, em 12º lugar com 10 pontos apenas, é porque o time teve que se dividir muito por causa desses campeonatos. Teve que colocar muito time em reserva. Então, meu amigo torcedor do Atlético, você tem que admitir que o elenco do Atlético Paranaense não é tão bom quanto você acha que é. Porque se o elenco fosse tão bom, saía o time titular e entrava o time reserva, mudaria pouco. Concorda comigo? Então o elenco não é bom. Se o elenco não é tão bom assim, como é que a gente vai falar que o Atlético Paranaense vai disputar 3 competições e tem chance de ganhar as 3? Não vai ter, porque não tem elenco para isso. Porque quando sai o titular, bota time misto ou reserva, a coisa desanda. Jogou com o time reserva em casa contra o Corinthians, perdeu. Jogou com o time reserva contra o Flamengo, quase que ganha. Mas perdeu. Ainda se tem aquela nuvem negra no Atlético Paranaense que não ganha fora de casa.
E não é desse ano, vem do ano passado. E como é que tira isso? Ganhando fora de casa. É só o Atlético Paranaense que não ganha fora de casa? Não. Nesse Campeonato Brasileiro tem um monte de time que ainda não ganhou nenhuma fora de casa. Mas quem é que ficou estigmatizado por causa disso? O Atlético Paranaense. Por causa de quê? Porque é o único time que tem um campo sintético. Aí todo mundo liga o quê? O Atlético Paranaense só ganha em casa por causa do campo sintético. Fora de casa ele não consegue ganhar. Pra mim não é isso. Pra mim não é isso. Mas todo mundo vai falar que é isso. Como é que o torcedor vai falar que não é? Se só ganha em casa e fora de casa não consegue ganhar. Vai todo mundo falar que é por causa do campo. Isso aí é normal. Inclusive você, se... Exemplo. Outro time aí Curitiba. Se o Curitiba tem gramado sintético e só ganha em casa e fora de casa nunca ganha, não ia ganhar nunca. O que você ia falar, meu amigo torcedor da Atlético Paranaense? Você não ia falar que Curitiba só ganha em casa por causa do campo? Lógico que ia, pô. Pra mim não é. Pra mim é a forma de jogar. O time do Atlético Paranaense é bipolar. Em casa ele joga de um jeito, fora de casa ele joga de outro. Ele não consegue manter uma intensidade. Ele não consegue manter uma regularidade da forma de jogar em casa e fora. Lógico que fora muda um pouquinho, mas você tem que tentar manter uma certa regularidade. Além de estar aquela nuvem negra de nunca conseguir a vitória fora de casa, e isso já vai batendo desespero, e os jogadores já ficam pressionados para ganhar, a gente tudo tem que saber. Mas vamos lá. Como é que o Furacão quer ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, está tendo dificuldade de ganhar fora de casa? Vamos lá. E aí? Ah, mas passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores, legal. Mas não consegue disputar os 3 campeonatos com a mesma força. Vai ter que escolher. O Atlético vai ter que escolher. E tá perdendo o Renan Lodge. Vai ter que escolher. De repente vai contratar, vai vir mais contratação, mas vai ter que escolher. Qual a competição? O Atlético Paranaense não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, filho. O Atlético Paranaense está com 10 pontos. O primeiro time que está na zona de rebaixamento tem 8. 8 pontos. Ele vai jogar contra o Flamengo. Primeiro, assim que acabar com a Copa América, tem jogo contra o Flamengo. Depois tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vai poupar? Se poupar, pode terminar a 10ª rodada colado no Z4. Então, meu amigo torcedor, o Atlético Paranaense tem que resolver o principal problema. Admitir, na minha visão, que hoje não tem elenco para disputar as 3. Vai ter que optar. Vai ter que optar. Porque corre o risco de se dar mal nas 3. Pode passar pelo Flamengo? Pode. Pode passar pelo Boca na Libertadores? Pode. Mas não pode abrir mão no Campeonato Brasileiro, porque senão começa a se enrolar. Vai cair com o time que o Atlético Paranaense tem? Não. Não cai. Mas coloca pressão em cima dos jogadores e do treinador, porque está muito embaixo na tabela. E o time do Atlético não é para estar em 12º lugar, para estar lá em cima disputando vaga para a Libertadores. Só que tem que optar. Então, meu amigo torcedor do Atlético, tem que ser honesto, tem que ser... O problema é que o elenco do Atlético não é tão qualificado assim para disputar 3 competições com chances reais de ser campeão, pô. E um detalhe, o Atlético Paranaense, esse time, não jogou o campeonato regional. Então o time do Atlético Paranaense jogou muito menos do que o restante. Porque todos os outros times jogaram o campeonato regional. O Atlético Paranaense não. Foi com o time sub-23. Os titulares só ficaram treinando. Ou seja, não pode reclamar de parte física. Parte física jogaram muito menos do que todos os outros times. Então, para mim, o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, não é no semestre, me decepcionou. No Campeonato Brasileiro. Não estou falando semestre, estou falando de Campeonato Brasileiro. 9 rodadas.
só fez 10 pontos em 27 disputados. Beleza? Vamos lá. O Atlético teve 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Tô falando mentira? 5 derrotas em 9 jogos. Não pode pensar em ser campeão. Concorda comigo? Pode depois brigar? Até pode. Mas já está 15 pontos de diferença do Palmeiras pro título. São 5 vitórias. É o Atlético ganhar 5 e o Palmeiras perder 5. O Palmeiras pode perder 5? Pode. O problema é que o Atlético não pode perder nenhuma. Nem dentro, nem fora de casa. Começa a complicar. E se deixar distanciar muito, começa a complicar, inclusive para a vaga na Libertadores. Lógico que falta muito campeonato. Muito campeonato. E a gente espera que o Atlético consiga chegar à final da Copa do Brasil e à final da Libertadores. E aí, como é que fica o Campeonato Brasileiro? Vai optar. Porque se for passando de fase Copa do Brasil e Libertadores, lógico que o Furacão vai optar por essas competições e vai abandonar o Brasileiro. Aí esquece. Aí esquece. O Brasileiro, deixa pro lado. O problema é que se não ganhar a Copa do Brasil e não ganhar a Libertadores, ano que vem tá fora da Libertadores. Então, não basta só um time, tem que ter elenco. E nesse momento, para mim, o grande problema é o elenco. E a parte de jogar fora de casa e não conseguir ganhar, para mim é uma questão tática. Uma questão tática de encontrar o ponto certo para se jogar fora de casa. Porque bom o time é. Bom o time é. O elenco não é tão bom assim, mas o time é bom. Então dá condições de ganhar fora de casa de qualquer um. Do Palmeiras ou do Avaí. Nos últimos 5 jogos, olha só, meu amigo torcedor do Furacão. Nos últimos 5 jogos, o Furacão perdeu 4, só ganhou 1. Nos últimos 5, a rodada tem 9 jogos. O Furacão perdeu 4, só ganhou 1. Desceu ladeira, né? Vamos lá. Furacão começou jogando em casa contra o Vasco da Gama. Meteu 4-1. Já mostrou, tô aqui para brigar. E mostrou pro Vasco. Vasco, se cuida porque senão você cai. Depois jogou contra o Fortaleza, fora de casa. Perdeu. Aí começa a zoação. Ah, Magalhães, mas jogou com o time reserva, jogou com isso. Pô, cara, a gente tá falando que hoje você não precisa, não basta você ter um time. Se você for jogar um campeonato só, se você tiver um time mais 4 reservas, tá bom. 15 cabeças, tá bom. Um campeonato só. Agora, 3 campeonatos, não dá. E mesmo assim, que não seja o Campeonato Brasileiro. Com 15 jogadores, você jogar a Copa do Brasil e a Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, não dá para você jogar com 15 jogadores só. Amarelo se machuca, ao nível começa a cair. Então, para mim, tô jogando com time misto com isso. Bom, a gente tem que estar falando de elenco. Aí, o Atlético Paranaense perdeu de 2-1 pro Fortaleza. Aí jogou fora de casa de novo contra o Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Não ganhou, empatou com a Chapecoense de 1-1. Aí joga pela Libertadores contra o Boca Juniors, fora de casa. Perde pro Boca Juniors de 2-1. Ou seja, em abril ganhou a primeira contra o Vasco. Aí iniciou em maio. Perdeu pro Fortaleza, empatou com a Chapecoense e perdeu pro Boca Juniors. Aí volta a jogar em casa. Jogou em casa contra o Atlético Paranaense, ganhou de 1-0. De novo em casa. Jogou contra o Bahia, ganhou em casa, 1-0. Aí sai para jogar a Copa do Brasil contra o Fortaleza. Empata de 0-0. Nada de vitória. Joga o Campeonato Brasileiro em casa contra o Corinthians. Botou um time reserva. Perdeu pro Corinthians em casa. Aí joga contra o River Plate em casa. Pela Recopa. Ganha do River Plate de 1-0. Que eu fiz um vídeo aqui, me criticaram pra caramba. Eu falei, deu mole. Já vi jogos melhores. Me meteram malho, pá, coisa e tal. Beleza. Aí
sai para jogar contra o Flamengo, bota o time reserva de novo. Estava ganhando de 2-0, o Flamengo deu uma virada lá, conseguiu virar 3-2. O Atlético Paranaense, mais uma vez, perde fora de casa. Aí sai, vai jogar contra o River Plate. Perde pro River Plate de 3-0. Ou seja, jogou com os dois argentinos fora de casa e perdeu as duas. Então o problema não é só no Campeonato Brasileiro, filho. Não é só no Campeonato Brasileiro. É um problema crônico e, para mim, já está afetando o psicológico dos jogadores, mas uma parte tática também. Aí entra junho. O Atlético Paranaense pega o Fluminense, ganha de 3-0 do Fluminense em casa. Joga contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, ganha de 1-0, se classifica. Joga fora de casa contra o Palmeiras, perde de 1-0. De novo, joga fora de casa e não ganha. E depois joga fora de casa contra o Goiás, a última antes da Copa América, perde para o Goiás de 2-1. Então vamos lá, não ganhou nenhuma fora de casa. Nenhuma. De abril para cá, não ganhou nenhuma partida. Como é que os torcedores e jogadores de comissão técnica não querem que as outras torcidas falem que o Atlético só ganha em casa por causa do campo? Para mim, vou falar de novo, não é por causa do campo. Para mim é um critério tático, por um time bipolar. Joga de uma maneira em casa, joga de outra maneira fora de casa. De outra maneira. Não consegue manter intensidade. Quando precisa segurar mais a bola, quando precisa fazer alguma coisa para ganhar o tempo e para se manter dentro do jogo, o Atlético não está conseguindo. Isso tem que ser resolvido. E como é que vai ficar julho para o Atlético Paranaense? Bom, o Atlético Paranaense começa julho já com a Copa do Brasil. Jogando em casa contra o Flamengo pela Copa do Brasil. De cara. Um Flamengo que não se tem ideia de como vai ser, porque está com um treinador novo, o treinador já mandou botar uma grama baixinha, como é na Europa, para fazer a bola rolar mais rápido, para ficar muito parecido com um campo sintético. Está tendo uma mudança de postura lá no Flamengo com os treinamentos. Ele está trabalhando a intensidade do jogador. O time do Flamengo parece que pelos treinos vai ser um pouco diferente do que foi. Vai ser um time mais dinâmico. Vai continuar tocando a bola, mas um time mais dinâmico. Que talvez perca até um pouco de posse de bola. Mas vai ganhar intensidade. É isso que a impressão que está se tendo do Flamengo com esse novo treinador. Aí o Atlético Paranaense continua jogando em casa contra o Internacional. Campeonato Brasileiro. Internacional envolvido na Copa do Brasil e na Libertadores. Atlético Paranaense envolvido na Copa do Brasil e Libertadores. No próximo jogo, o Atlético Paranaense vem ao Maracanã jogar contra o Flamengo. A tendência é que o Atlético Paranaense bota o time reserva. E acredito que o Inter também, porque o Inter tem um jogo complicado em casa. Ele sai, eu acho que sai na Copa do Brasil, ele joga contra o Palmeiras. A primeira rodada ele vai a São Paulo e a segunda ele joga em casa contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense sai. Acredito que o Inter também vai com o time reserva. Só que o Atlético Paranaense, se perder esse jogo para o Inter, corre o risco de ficar muito colado, já está colado no Z4, de ficar muito colado. Aí a pressão aumenta. Aí ele joga contra o Flamengo fora de casa pela Copa do Brasil, decidindo a vaga. Tem o problema de não ganhar fora de casa. E aí? Tem que consertar, esse período tem que consertar, tem que ser um time homogêneo. Depois que definiu a sua vida na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense sai para jogar fora de casa contra o CSA. Qual é o problema? Pô, Magalhães, esse com o CSA é mais fácil, o time é mais fraco. O problema é que esse jogo do CSA é o jogo antes do Atlético Paranaense pegar o Boca Juniors em casa. E aí, vai com o time titular contra o CSA? Correu o risco de machucar alguém para jogar contra o Boca Juniors em casa? Acredito que vai com o time reserva de novo. E como eu falei, o time do Atlético é bom, mas o elenco não é. O elenco cai muito o nível.
faz até jogos interessantes, mas cai. Não está conseguindo ganhar, não está conseguindo manter. Aí joga primeira partida da Libertadores contra o Boca Juniors, em casa. Depois ele sai para jogar contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. E aí, vai com o time titular ou reserva? Acredito que vá com reserva. Porque o Cruzeiro também vai estar envolvido na Libertadores. Também vai estar envolvido na Libertadores. E aí? Acredito que o Cruzeiro também vai com time misto e o Atlético Paranaense também com time misto ou reserva. E fecha o mês de julho jogando fora de casa contra o Boca Juniors. Uma tabela complicadíssima. Para mim, a tabela do Atlético Paranaense é uma das mais difíceis depois da Copa. Dos 20 times, para mim, do Atlético Paranaense é uma das mais complicadas depois da Copa. E pelo que eu estou vendo ali da sequência, acredito eu, que o Atlético Paranaense vai jogar o mês de julho inteiro o Campeonato Brasileiro com time reserva ou misto. Cara, com 10 pontos em 12º lugar, o primeiro time que está na zona do rebaixamento está com 8. E os times que estão abaixo do Atlético Paranaense, quase todos, só estão disputando um campeonato, só o Campeonato Brasileiro. É perigoso. Então, o mês de julho para o Atlético vai ser tenso. Se passar com louvor, passa na Copa do Brasil, passa na Libertadores, o ano vai abrir, vai ficar de glória. Agora, se sai das duas, a casa vai cair do porquê que não ganha fora de casa. Agora é a hora do Atlético Paranaense fazer bom resultado fora de casa. Por quê? Precisa de resultado fora de casa na Copa do Brasil e na Libertadores. E precisa de resultado no Campeonato Brasileiro, que está muito abaixo. Mês de julho vai ser tenso para o Atlético. Então, para terminar, para mim, o ponto alto, o time do Furacão não é um elenco, neste momento, muito qualificado para jogar as 3 competições no mesmo nível. Tem que escolher. O problema é que está muito abaixo no Campeonato Brasileiro e não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Porque se cai na zona de rebaixamento, a pressão fica maior. Por mais que tenha time para sair dali, mais fica a pressão. Você na zona do rebaixamento, tendo que disputar Libertadores e Copa do Brasil, como é que faz? Se passa na Copa do Brasil, passa na Libertadores e entra na zona do rebaixamento no mês de julho. Quando chegar as outras fases, não vai poder optar. Vai ter que disputar os 3 campeonatos com o time principal, inclusive o Campeonato Brasileiro. Aí não tem elenco para isso. Então, meu amigo torcedor do Furacão, essa foi a minha análise. Entendam, eu quero ser realista, eu quero o melhor para o Atlético Paranaense. Mas a gente tem que ficar com o pé no chão. A campanha no Brasileirão não é boa. Então, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, resenha com seu amigo Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.